IBEF Mulher convida hoje Alexandre Garcia, CEO da CEOLEP, para compartilhar conosco as suas experiências nesse momento único que estamos vivendo na pandemia. O IBEF é um instituto de executivos de finanças que reúne executivos das principais empresas do país, promovendo diversos fóruns de conteúdos técnicos, além de premiações e painéis. E também possibilita que os associados tenham uma experiência de network bastante interessante. O IBEF tem 4 comissões técnicas que hoje nós dividimos essas comissões da seguinte forma. Temos tributos, controladoria, mercado financeiro e de capitais e tesouraria. E também há outras iniciativas específicas como o IBEF Global, IBEF Jovem e o próprio IBEF Mulher, nos quais compartilho conteúdos atuais e relevantes para o momento. O IBEF Mulher traz essa série de entrevistas que até o momento reúne aí em torno de 15 entrevistas com CEOs, CFOs de diferentes empresas e segmentos, compartilhando experiências e as novas práticas adotadas nesse momento de Covid. Quero agradecer às empresas mantenedoras do IBEF que nos apoiam e compartilham do nosso propósito. Eu sou Andréia Santos, sou Regional Controle para a divisão de Food and Beverage da empresa Aptar Group. E falando um pouquinho do Alexandre, do nosso entrevistado de hoje. Ele tem uma sólida carreira de mais de 20 anos atuando em empresas multinacionais e nacionais, nas áreas de finanças, controladoria, administração e também atuou como auditor e consultor. Ele passou por algumas companhias como a KPMG, Ernst Young, Boston Scientific, Bracor, e há 8 anos está à frente do CEOLEP, sendo que desses últimos 3 anos atuando como CEO. Alexandre também é membro consultivo do CEAP, da diretoria executiva do IBEF São Paulo, do Comitê Estratégico de CEO da AmCham e da diretoria da Associação Brasileira de Direito e Administração. Recentemente, ele foi nomeado e recebeu o prêmio de melhor profissional do ano de 2020, na categoria Administração, pela Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade da ANEFAC. Quero agradecer ao Alexandre por aceitar o nosso convite e que você seja muito bem-vindo e te parabenizar pela premiação da ANEFAC. Andréia, muito obrigado. É assim, uma honra estar aqui com vocês do IBEF, principalmente do IBEF Mulher, para a gente aí debater um pouquinho sobre os caminhos da educação e até falar um pouquinho sobre trajetória profissional e etc., compartilhando com vocês um pouquinho aí do que eu tenho vivido nesses últimos anos. Mas uma honra e queria agradecer muito ao IBEF e a você. Legal. Então, vamos começar. Eu queria que você falasse um pouquinho do CEOLEP, desse um overview do mercado, da empresa, como a empresa está atuando nessa crise, e quais foram os principais desafios de vocês e como vocês conseguiram superá-los. Vamos lá. O CEOLEP é uma rede de escolas de inglês, espanhol e programação. A nossa fundação foi em 1967, então a gente é uma empresa com mais de 53 anos, o que nos orgulha muito, esse mercado brasileiro é tão difícil de empreender e a gente está há mais de 50 anos aí com um posicionamento muito bacana fornecendo um serviço e um produto de idiomas de alta qualidade. Isso desde a nossa fundação, sempre ancorado em 3 pilares: inovação, alta qualidade e excelência operacional. Inclusive, na semana passada, a gente ficou muito feliz aqui, porque a gente ganhou o bicampeonato do Top Educação 2020, a gente ganhou ano passado, ganhamos esse ano também como melhor escola de inglês do país. O que também nos orgulha muito e é mais uma responsabilidade para a gente aqui continuar fazendo um trabalho muito focado nisso, alta qualidade do ensino. O CEOLEP está muito em São Paulo, nós somos só unidades próprias, a gente tomou a decisão de não franquear a operação, a gente entende, isso é uma avaliação muito nossa, que ao franquear a operação a gente perderia um pouco do controle da qualidade. A qualidade para a gente é o nosso pilar mais importante, a gente se manteve como uma bandeira premium, mas com unidades próprias, não franqueadas, E a gente, obviamente,
estamos na indústria da educação, a indústria da educação foi bastante impactada agora com a Covid. A gente tem um benefício que o SEOLEP, ela desde 2012, é investida de um fundo de investimento americano, o HIG Capital. Inclusive, eu entrei aqui no SEOLEP por indicação do HIG, quando da compra, naquela oportunidade como CFO, e como você disse, né, na introdução, há 3 anos eu estou liderando aqui a escola. Por ser uma investida de fundo de investimento americano, e eles têm investimentos no mundo inteiro, a gente, no início de março, foi convidado a participar, né, todos os presidentes das investidas, de uma reunião com eles, onde eles expuseram as dificuldades que o mercado asiático e o mercado europeu já estavam sofrendo com a Covid. Eu sempre brinco que eu desliguei aquela ligação lá no comecinho de março, falando, caramba, acabei de receber um spoiler de um filme de terror, né? Mas, por outro lado, a gente foi requerido, né, de forma imediata, formar um comitê de crise e trazer soluções que eram requeridas para implementação quase que imediata, obviamente, para preparar aqui a empresa para a turbulência que chegaria aqui no país por conta da pandemia. A gente ancorou o nosso plano de crise em 3 pilares, chamados de saúde. O primeiro, a saúde dos colaboradores e alunos. Então, a gente acabou fechando todas as nossas unidades ali no dia 20 de março. Obviamente, tinha o decreto da Prefeitura e do Estado, né, para fechamento das escolas. Colocou todo mundo em home office. A gente também acabou fazendo naquela oportunidade, naquelas semanas, né, uma higienização das nossas unidades. A gente fez muita comunicação interna com relação à prevenção e o cuidado das pessoas, né, tanto alunos quanto colaboradores, procurando disseminar a informação que naquela oportunidade, né, naquela época, era muito escassa. O segundo pilar é a saúde financeira, né? A gente acredita que para quando você demonstra muito respeito, né, para os colaboradores, para o acionista, para os stakeholders e para os alunos, quando você monta um plano bastante estruturado para perenizar a empresa, né? Então, que ela continue aqui por muitos e muitos anos. Então, a gente fez a proteção do caixa, então a gente refinanciou. A gente tem uma composição de dívida no SEOLEP, então a gente buscou repactuar essa dívida com os bancos de forma imediata. Então, a gente sentou na mesa e eu acho que os bancos foram muito parceiros da gente, foram negociações longas, mas o plano construído a 6 mãos, né, management team do SEOLEP, mais o acionista, mais os bancos, fez um plano muito bacana de alongamento, então, dívida para 5 anos, com carência, etc. Né? Então, foi um negócio muito bacana. Do outro lado, a gente renegociou todos os contratos, desde os contratos de locação até os contratos de fornecimentos diversos. A gente sentou com todos os principais parceiros e procurou reavaliar como que a gente poderia, né, criar um sistema de pagamento e um sistema de compras que, obviamente, continuasse com o aquecimento do fornecimento, né, do que a gente compra aqui no SEOLEP, mas que a gente tivesse uma estrutura de capital bastante bacana, inclusive junto com os fornecedores. E terceiro, a questão da operação, deixar a operação do SEOLEP, e aí quando eu falo operação, é o nosso curso bastante atualizado, bastante digital, para enfrentar todo esse movimento de digital que veio com a Covid. Nesse quesito, que para mim foi, no final das contas, o mais desafiador para todo mundo, mas o mais tranquilo para o SEOLEP, porque a gente, desde 2017, vem com uma toada de fortalecimento e transformação digital aqui muito forte, né? Então, a gente adquiriu uma rede de escolas de programação no início de 2017, a gente fez parcerias importantes com o Facebook e com a Apple. Em 2018, a gente criou um sistema omnichannel aqui dentro do SEOLEP para que o aluno ele consuma o nosso serviço onde, como e quando ele quiser.
até culminar, por incrível que pareça, uma parceria com a Vox, uma solução digital, que a gente anunciou em fevereiro de 2020, antes da Covid, né? Então, a gente procurou enfrentar a crise dessa forma. Foram medidas com muita prontidão e muita profundidade. A gente identificou todas essas alavancas para superar a crise e as implementou muito rápido, de forma muito profunda. Olhando hoje, né, outubro, pelo retrovisor, a gente vê que foram decisões bastante acertadas, né? A gente teve uma retenção da base de alunos de quase 85%. A gente estava esperando num cenário otimista quase 75%, né? Então, foi uma grata surpresa. E a gente percebe que os nossos alunos perceberam muita qualidade do nosso produto no ambiente digital. E quando eu falo digital, Andréa, é o ambiente virtual. As nossas turmas, né, elas são com um número menores de alunos, né, então é um atendimento mais premium, né, como eu te disse. As nossas salas, elas orbitam entre 5 e 8 alunos. Então, eu fui fiel em transportar a sala do presencial para a sala do virtual, e a gente utiliza aqui a plataforma Zoom. 50% do curso do seu LEP, ele é laboratório. Então, 50% sala de aula, 50% laboratório. O laboratório, que nas nossas unidades de rua presencial, eles são cabines, os alunos fazem as aulas ali nas nossas unidades, com assistência do professor, a gente acabou enviando links para os nossos alunos para eles acessarem as plataformas de forma remota. E aí ele faz o laboratório a hora que ele quer, porque fica disponível 24 horas, 7 dias por semana, o que é mais um reforço para os alunos ali intensificar os seus estudos. E aí, para finalizar essa sessão, André, a gente está muito contente porque depois de uns 45, 60 dias de comitê de crise instalado, então estou falando ali por volta de maio, uma funcionária nossa, de muitos anos de casa, ela mandou uma mensagem para a gente sugerindo que o comitê de crise mudasse de nome e que fosse para comitê de superação, né, com uma brincadeira de que a gente estava fazendo muita coisa, né, muitas ações, com a superação que todo mundo assim se entregou muito e se engajou para a gente enfrentar a crise. E foi essencial esse engajamento dos colaboradores. Por outro lado, a gente tomou uma decisão de ser muito transparente com todo mundo desde o primeiro dia, né? E eu acho que por conta disso a gente conseguiu fazer um caminho de enfrentar a crise, né, sem precedentes e bastante dura, né, numa indústria, né, que é a educação, que é bastante complexa, de uma forma bastante robusta. Ah, muito legal, Alexandre. Assim, eu compartilhando uma experiência minha, né? Eu já fui aluna do seu LEP, mas num momento diferente, que ainda não era tudo digitalizado nem nada. Mas essa questão do online, né, do remoto, eu sou uma pessoa que eu gosto de ter contatos com pessoas. Então, no momento que isso aconteceu, eu fiquei, meu Deus, e agora? Cadê as pessoas? Eu preciso das pessoas, né? Eu tinha alguns cursos já programados para fazer durante o ano, e eu fiquei assim, eu era um pouco resistente, assim, na questão do online, da questão da qualidade, do contato, da troca. E, assim, eu tenho que me render e dizer para você que, realmente, assim, quando a escola tem um compromisso e ela preza pela qualidade, o fazer por online não perde nada, né? A qualidade é a mesma, absorver os conteúdos é igual. A única coisa é que a gente não está um do lado do outro, né? Mas eu acho que é uma transformação que vem, e eu acho que vem para ficar, não tem mais volta. Eu acho muito, muito legal mesmo. E é isso mesmo, André. No final das contas, eu acho que um dos ganhos, né, que se a gente puder falar assim de ganhos, com relação à pandemia, que ela foi para o mundo inteiro, né? Então, o mundo inteiro teve que, junto, de uma forma muito abrupta, né, se reinventar, né? E se reinventar dentro do mundo digital, né? Obviamente que a gente, né, como cidadão e como ser humano, a gente também torce, né, para que todo mundo esteja aproveitando todo esse tempo, né, para reavaliar valores, reavaliar decisões, posicionamentos, né? Acho que é importante, né? Mas o que aconteceu de atípico é que o mundo inteiro parou, né? E
E é como você disse, né, essa vertente, né, esse caminho digital, ele é um caminho sem volta. Obviamente, né, e pegando até teu gancho, nada como a presença, né? Isso é um diferencial. Né? Quando a gente fala assim, né? E tá bom, e como que vai ser o pós-Covid? Porque Covid, todo mundo está no digital, você não tem o presencial. Então aí você se ancora exatamente no que você falou. Então, soluções de alta qualidade em que você tenha instituições de ensino que prezem e primem por fornecer uma metodologia pedagógica robusta e todo um instrumental para o aluno para que ele, de forma remota, ele consiga fazer um melhor aproveitamento dos estudos. E quando for o pós-Covid, né, não sei se você vai abordar isso, né, mas já fazendo um spoiler aqui. Eu já ia tomar um gancho, porque, como você falou, nada melhor do que a presença, estar juntos. Mas a gente sabe que a gente tem o desafio agora do voltar, do retomar, né? A gente já pode ver que algumas escolas já estão aí abrindo, né, algumas exceções, algumas atividades em dias intercalados. E o seu LEP, como que está aí trabalhando essa questão do retorno, da retomada? Vamos lá. A gente tem um momento importante de viradas, que são as viradas semestrais, né? Então, a gente teve que tomar uma decisão muito relevante no início de julho, se a gente abriria as nossas unidades para segundo semestre ou não. E aí, um pouquinho de bola de cristal, né? Qual que foi a nossa avaliação? Que a retomada, quando ela houvesse, né? Quando eu falo retomada, o governo municipal e o governo estadual liberarem as aberturas da escola sem muitas restrições. Porque se coloca muitas restrições, aí fica muito difícil de você operacionalizar, que é o que a gente está vivendo hoje, né? E, inclusive, enquanto a gente conversa aqui, está tendo um anúncio do Dória e todo mundo está entendendo que ele vai flexibilizar, junto com o Bruno Covas, né, um pouquinho mais a questão do retorno escolar, né? Então, indo para uns 60%, 70% ali de possibilidade, né, de você fazer de atendimentos. Obviamente, com todas o resguardo sanitário, né, de distanciamento, álcool gel, limpeza e etc. Né? Isso está acontecendo agora. Mas, como as restrições a gente já idealizava que seriam grandes, principalmente aqui no Brasil, a nossa decisão foi, bom, vamos continuar com o nosso curso no virtual, que é a sala de aula no Zoom, né, na plataforma, mais o laboratório remoto, e a gente programa efetivamente o retorno das nossas aulas no início de fevereiro. E a gente comunicou todos os nossos alunos, e a gente está falando de mais de 20, quase 25 mil alunos, no início da segunda quinzena de julho, já para todo mundo se programar. Então, aquele negócio, né, de forma muito transparente e muito honesta, respeitosa, comunicamos os nossos alunos dessa decisão e que, no final das contas, quando a gente olha para o retrovisor, né, foi uma decisão acertada, porque a cada quinzena esse processo da reabertura das escolas foi sendo postergado. Né? Como que a gente entende, né, essa reabertura? Né? De verdade, ela só vai ser efetiva depois que a gente tiver a vacina. Então, quando todo mundo tiver vacinado e todo mundo tiver com aquela consciência, né, ou uma conscientização de que está protegido, aí eu acho que as coisas voltam ao normal, né? É um termo um pouco complexo hoje em dia, né? Novo normal, mas as coisas voltam um pouquinho como a gente estava habituado, né? Pós-vacinação. Então, a gente está prevendo a abertura das nossas unidades no início do ano que vem, obviamente com a condicionante da vacina e claro, né, decorrentes de permissão do Estado e da Prefeitura. Pensando um pouquinho no futuro, né, como que a gente vê o que vai ser o pós-Covid, eu, pelo menos, acredito muito no ensino híbrido, tá? Usar todo o ambiente digital, todas as ferramentas tecnológicas, inclusive inteligência artificial, mas com a presença do professor. Né? Eu acho que é imperativo, o professor ele é insubstituível e a gente cada dia mais vai valorizá-lo. Né?
e só que com um papel um pouquinho diferente, né? Então, é uma pessoa que vai estar muito conduzindo os estudos nas salas de aula, ele vai estar utilizando das ferramentas tecnológicas, como os inputs de inteligência artificial, por exemplo, né? Direcionando os alunos para uma eficiência no aprendizado muito maior do que a gente tem hoje, né? Eu, recentemente, né, numa entrevista para Isto é Dinheiro, da semana passada, comentei muito, né? Os próximos 5 anos, a gente vai ter um avanço da educação no Brasil maior do que ocorreu nos últimos 500. Tanto é que a chamada ficou, né? 500 em 5 anos, né? Porque eu acredito muito nisso, né? A gente tem desafios grandes, desafio de infraestrutura, né? O acesso ao 4G e depois o 5G. O Brasil é um país continental com muita complexidade, muitas dificuldades. A gente tem um segundo desafio, que é o treinamento dos professores, né? A gente tem que valorizar essa profissão, é uma profissão vocacional, são pessoas que se abnegam em prol dos alunos, a gente tem que valorizar. E terceiro, o acesso aos equipamentos, né? Então, smartphones, tablets, computadores, e aí quando a gente fala de VR, inteligência artificial, a gente tem que ir aos poucos, mas caminhando rápido, dar acesso a esse tipo de coisa para todos os players, né, da indústria de educação e, no final do dia, os próprios alunos, né? Porque se você não tem o device na ponta, você também não adianta nada você ter o resto, né? Você não tem o device, não tem uma conexão muito boa, né? Então, o 4G ou o 5G daqui a um tempinho. Fica bastante difícil a gente avançar nesse quesito. Mas voltando, né, ao pós-Covid... E esse era o gancho que eu ia fazer com você, porque você está falando que o seu deve estar se preparando para isso, né? Mas e o mercado, né, da educação, né? E a estrutura, a infraestrutura, né? A gente tem essa mudança agora, né? Uma quebra de paradigma, na realidade, né? Porque essa aula virtual, a gente está quebrando paradigma, né? E já vislumbrando o futuro, né, o mercado de educação, além do seu leque, como que você enxerga, né, no geral, essa mudança? Você acha que isso vai seguir ou vai ter um descolamento, né, entre as escolas? Porque tem escolas que seguramente vão investir muito mais, né, nessas plataformas e tem outras que talvez não, né? Sim. A gente tem, acho que, alguns desafios importantes, né? O primeiro grande desafio, na minha visão, é esse gap que ele tende a aumentar entre o setor público, a educação pública e a educação privada, né? Eu acho que a gente está num momento muito bacana, inclusive, de troca dos prefeitos, né? Por conta das eleições. Então, eu imagino que a agenda prioritária dos novos prefeitos, já para o início do ano que vem, é um foco em educação, né? Eles têm ali um mandato de 4 anos. Lembra que vão ser 4 anos bastante desafiadores com relação à tecnologia, ao digital. Quem não fizer vai ficar muito para trás. Então, acho que a agenda prioritária dos prefeitos deve ser educação e deve ser inclusão digital. Aí eu separo em dois, né? Um é o acesso à infraestrutura. Então, isso depende muito de governo federal, né? De propiciar acesso a 4G, a banda larga. Isso é importante, é imperativo e não adianta ficar concentrado nas grandes capitais ou nas regiões metropolitanas. Tem que ser no Brasil inteiro, né? Eu entendo que nós somos um país continental e isso traz inúmeras complexidades, mas a gente tem que ter um trabalho bastante sério nesse quesito. Eu acho que a gente tem um ministro, que é o Tarcísio, muito capaz e que tem uma agenda bastante forte com relação a isso. E, por outro lado, o acesso aos devices, aos equipamentos. Então, eu acho que a gente tem um ambiente favorável, com as taxas de juros bastante baixas, você consegue criar planos de financiamento de longo prazo. A gente precisa aproveitar essa janela de oportunidade, né? E dar esse acesso a crédito para que esses devices sejam com redução de impostos, redução de spreads bancários, impostos, etc. A gente consegue fazer isso. Conseguir é diferente, né? Querer é diferente de conseguir, né? Mas eu acho que esse deveria ser o caminho de uma agenda mais pública e estruturante.
Por outro lado, a gente tem as instituições. E aí eu também divido em dois, né? Nós, como executivos e empresários desta indústria, eu sempre digo, é uma atividade primária do Estado, mas que a gente tem que fazer a nossa parte. Então, os empresários, os executivos, eles têm que se engajar em causas sociais referentes à educação. Isso é muito importante, e eu acho que é uma conscientização. Se todo mundo fizer a sua parte, a gente consegue avançar muito, e esse gap, né, entre o público e o privado a gente consegue, você não abre, e sim você consegue começar a fechar, né? Então você cria um círculo virtuoso nesse quesito. E, por outro lado, as instituições, né, os seus líderes, os diretores pedagógicos, os diretores gerais, os mantenedores das instituições, tem que ter como agenda prioritária a transformação digital. E o benefício disso foi a Covid, no final das contas, né, porque ela colocou, mesmo as pessoas não querendo, colocou isso como agenda número 0, 1, 2, 3 desses entes. Né? A ideia é que continue. Então, eu vejo um avanço muito grande, mas esse avanço ele vai ser decorrente de um trabalho bastante árduo e de um ambiente bastante difícil, porque a gente tem que superar bastante coisa. Mas eu vejo uma agenda bem, assim, uma agenda bacana em todos os players, tá? E, por fim, o próprio aluno, né? E aí eu pego de gancho na tua resposta, né? Antigamente, né, você utilizar de ferramentas digitais online era mais complexo, né? Hoje, ela já é muito mais acessível, né? A gente aprendeu a trabalhar no home office, a gente aprendeu a usar os devices para ler livros, para fazer pesquisas, etc., de forma muito mais intensa que a gente fazia antes. Então, acho que esses paradigmas e preconceitos, eles foram superados. Eles não foram zerados. Acho que a gente também aí tem um caminho longo para seguir, mas estamos no caminho certo. Eu tenho uma visão muito otimista de que vai dar tudo muito certo, André. E aqui nesse o acesso, né? Hoje, com um simples celular, você consegue, né? Se comunicar, fazer uma aula, escutar um podcast. Então, assim, hoje existem ferramentas, claro que aqui a gente está falando um pouco da acessibilidade, né? De poder criar oportunidades para que outras pessoas, talvez de baixa renda ou que esteja aí dentro de um pool um pouco menos privilegiado, tenha essa oportunidade, né, de poder se inserir no mundo digital. Existem programas do governo, a gente sabe que são programas aí que vêm de forma muito lenta, e muitas vezes requer um pouco de investimento, principalmente na parte nordeste do país, né? Mas eu também acredito, eu sou igual a você, eu acho que é um processo aí que realmente vai impulsionar não só o seu LEP, mas outras cadeias e outras escolas, né? Você mencionou no início que o seu LEP ele foi adquirido por um fundo de investimentos, né? E que também agora vocês têm aí uma unidade que é uma parte de programação. Falando um pouco de startups, né? Hoje, como que você enxerga startup e educação? Você vê uma combinação legal, você vê oportunidades, né? Você mencionou aí um pouco na parte de inteligência artificial, né? Internet das coisas. Então, isso é a tendência, é o que vem, não só para a área de educação, mas para mais diversas áreas aí que a gente atua. Mas olhando um pouco para o seu LEP, startup, como que você enxerga aí essa combinação? Não, excelente questionamento, Andréia. Mas eu sou bem suspeito para falar desse assunto, tá? Porque, bom, aqui do seu LEP, né? A gente, desde 2017, vem com uma agenda de aceleração e fortalecimento do nosso processo de transformação digital. Como eu te disse, né? Desde a nossa fundação, 53 anos, um dos pilares culturais aqui é a inovação, né? Então, a gente adquiriu uma rede de escolas de programação, porque a gente entende que coding, né, programar, ele é sim, né, o grande driver do futuro. As pessoas vão precisar continuar falando inglês, etc., mas o grande diferencial daqui 5, 8, 10 anos, tal qual o inglês foi nos últimos 30, vai ser programação. Inglês continua sendo essencial, mas sem programação, putz, eu não vejo como os profissionais estarem inseridos no mercado de trabalho, tá?
Segundo, a gente começou aqui no seu lab alguns processos, inclusive de trabalhos intensos com startup, né? Então, a gente tem uma startup que nos ajuda em questões de realidade aumentada, inteligência artificial, que eu acho imperativo na educação, mas essas ferramentas tecnológicas inseridas dentro da metodologia pedagógica, tá? Não só em discurso, mas sim efetivamente dentro da metodologia pedagógica, fornecendo ao professor e ao aluno ferramentas poderosas de aceleração do aprendizado, tá? E também a gente tem muita ligação com causas sociais, né? E nessas causas sociais a gente também coloca um componente bastante relevante de tecnologia em parcerias com o Facebook, na Estação Hack, com a Apple, em todo o material didático e os devices que a gente utiliza. Então, a gente se ancorou nisso, né? E o Alexandre, especificamente, né, ele acredita muito nisso. Então, eu sou investidor anjo de startups. Eu, recentemente, fui convidado para participar de um reality show que começou nessa semana, inclusive, na semana passada, né, que chama Batalha das Startups, na Record News, que tem 8 segmentos. Um deles, né, que é o segmento que eu vou estar atuando um pouco mais forte, que é EduTech, né? Então, eu acho que tem tudo a ver, eu acho que esse caminho, né, das startups trabalharem junto com empresas estabelecidas, que a gente consegue chegar a soluções disruptivas, e isso vai beneficiar todo o ecossistema, tá? E aqui, Alexandre, agora falando um pouquinho, falamos de tecnologia, falamos de futuro, falamos um pouco aí de disparidade aí entre o sistema de educação privado, né? E agora vamos conectar ele junto com o sistema de educação público, né? Então, a gente vê que a área de idiomas, né, línguas em gerais, é um mercado aí gigantesco a ser explorado, né? Porque a última pesquisa que eu tive a oportunidade de ver numa dessas revistas de recursos humanos diz que menos de 5% da população do Brasil, assim, fala inglês de forma fluente, e olhando o Brasil como Latinoamérica, né, nós estamos atrás, assim, ainda de outros países bem menores que nós, né? E claro que aqui também tem a questão, né, de horas aí que são dedicadas. Como que você vê isso, né? Você acha que existe aí talvez uma falta de, não de interesse, mas talvez de importância, né, para uma segunda língua dentro de uma escola pública? Eu vejo duas coisas, né? Primeiro, o Brasil ele tem sim uma complexidade, né? Ele, de novo, né? Ele é um país continental, mais de 200 milhões de habitantes. Não é uma tarefa fácil administrar isso. E é piorado porque a educação ele genuinamente não vem sendo pauta prioritária de governo, né? Por N situações, tá? Por agenda mesmo dos governantes ou por dificuldades econômicas de implantar uma agenda estruturante nesse quesito de educação. E aí, por isso, né, que eu trago, né, essa colocação. Eu torço para que, com pós-Covid, né, e com essas eleições municipais, que essa locomotiva educação seja muito puxada pela agenda dos prefeitos, né? Porque eu acho que ele vai criar um movimento, um círculo virtuoso muito relevante, que aí traz consigo, né, os governadores e também o governo federal. A gente tem a questão da infraestrutura e os devices e, obviamente, a gente tem o acesso aos equipamentos pelas pessoas. Se a gente consegue endereçar essas coisas minimamente, a gente tem um salto muito grande, né? Como você disse, né? O Brasil ele está tão para trás, né? E a gente tem tudo para estar tão para frente, que eu acho que se a gente adota essas poucas alavancas, mas de uma forma estratégica, a gente consegue ir lá. E, de novo, né, eu olhando isso com bastante carinho, porque eu estou dentro dessa indústria, eu estou bastante otimista. De novo, né, é uma agenda complexa, é um trabalho difícil e árduo, mas eu estou otimista. Eu acho que a gente vai, nos próximos anos, aí,
avançar muito, né? Então, eu volto naquela frase, 500 anos em 5, né? Eu acredito muito que os próximos 5 anos, o Brasil, ele avança mais do que ele avançou nos últimos 500 anos, né? E, por fim, eu também vejo um movimento importante do setor privado, né? Eu acho que os empresários e os executivos de grandes multinacionais, de grandes empresas, formadores de opinião, existe essa consciência que sem a educação a gente não vai ser um povo realmente democrático, tampouco uma nação desenvolvida. Isso acho que está crystal clear, né? Está claro para todos. E todo mundo sabe que é uma agenda de longo prazo. Então, acho que essa junção vai ser bastante positiva para o Brasil nos próximos anos. Essa é a minha opinião. Alexandre, nós falamos de 5 Years Plan, né? Falamos de 5 anos. Vamos falar aí de 10 Years Plan, né? Ou mais, talvez. Né? Falando um pouco dessa geração que está chegando agora. Né? Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma menininha de 3 anos, ela sabe mexer no celular melhor que eu. Né? Às vezes ela está lá mexendo, ela acha uns ícones, nossa, mas de onde que estava isso? Então, assim, eles têm muita habilidade tecnológica e, assim, você vê que é muito intuitivo, né? Ninguém está ensinando, ninguém está mostrando, mas a intuição os leva, né? Como que você vê a CEULEP daqui 10, 15 anos atendendo esse público, né? Que é o público da inteligência artificial, que é o público que vai usar aqueles óculos virtuais. Como que você enxerga, né? Como você acha que a CEULEP vai estar daqui 10, 15 anos? André, é uma coincidência, né? A minha filha, eu tenho 2 filhos, né? Um filho que é recém-nascido, né? Tem 4 meses, que é o Teodoro, e a Maria Helena, que tem 3 anos, né? E é muito engraçado, porque tem vez que ela levanta do sofá da cama e vai na televisão para clicar na tela, né? Porque ela tem muito essa questão do touch, né? E quantas vezes eu tenho que tentar voltar alguma configuração no celular porque ela mudou de forma e eu não sei nem como é que faz, como que eu volto o que ela fez, né? Então é impressionante, né? Acha as coisas de uma forma muito rápida. Eles são nativos digitais, né? Diferente da gente, né? Bom, então, de novo, né? A educação brasileira ela não conversa mais com eles. Por isso que precisa desse choque que eu brinco entre o analógico, que é o existente, com o digital. Se você pensa numa sala de aula, você automaticamente pensa em carteiras, umas viradas para as outras, um tabladinho, o professor em cima do tablado, lousa, giz, né? Isso é analógico. E não adianta virar e falar assim, então eu não sou mais analógico. Então eu coloquei ali uma lousa touch, eu coloquei tablet para todo mundo e etc. Né? As cadeiras eu coloquei umas em círculo, né? E o professor ali junto. Tá bom, isso é um pedaço. E a metodologia pedagógica? Né? A metodologia pedagógica ela tem que incorporar as ferramentas tecnológicas para aí sim você falar, poxa, a educação passou por um processo de transformação e a educação está digital. Sempre, e aí eu gosto sempre de reforçar, uma educação híbrida, onde o professor tem um papel muito relevante no processo de educação. Né? E só fazendo um parênteses na questão do presencial versus o virtual, eu acredito muito que quem puder, né, o presencial ele é bastante relevante, porque imagina, né? Você nas escolas você tem um ambiente muito propício para o estudo. Você tem biblioteca, você tem centro de estudos, todo mundo está ali, né, com aquele objetivo do estudo, então você tem mais foco, você tem um ambiente muito favorável para o estudo, o que não desvaloriza a questão virtual, né? Mas eu acho que o presencial ele tem a sua importância muito por conta disso, né? Das trocas presenciais, né? O povo brasileiro ele é um povo que bastante emotivo, né? Ele gosta desse relacionamento humano, né? Mas a questão de você estar num ambiente favorável, né?
Então, fechando esse parênteses, como que o seu LEP enxerga, né? Ele percebeu, em 2017/18, que nosso curso para as crianças já não estava mais conversando com as crianças de hoje, né? E a gente precisaria fazer uma mudança bastante disruptiva, né, nisso. Tanto é que, por uma coincidência também, em 2020, o nosso curso para crianças e adolescentes, a gente mudou de nome, chamou de CELEP Experience. A gente não dá mais aulas, os alunos eles desenvolvem projetos, né? Então é o PBL, então todo o ensino baseado em projetos, onde eu dou onde os projetos eles são em inglês, utilizando programação com muita criatividade e raciocínio lógico para desenvolvimento para resolução de problemas. E nisso você faz trabalho em equipe. E no final do dia, tudo é objetivando duas coisas, né? Primeiro, a gente desse jeito entende que aí sim a gente está conversando com as crianças e os jovens que estão nesse ambiente digital. E segundo, que a gente está melhor preparando eles para o mercado de trabalho, porque é esse ambiente que ele vai encontrar no trabalho. Um ambiente digital, um ambiente em que criatividade está sendo cada dia mais valorizada, um ambiente em que resolução de problemas ele é feito, obviamente, com o seu trabalho individual, mas muito também com trabalhos de coworking, né? Cada um faz o seu pedaço, depois você junta, ou todo mundo faz junto, né? Então, a ideia é preparar esses jovens para o mercado de trabalho. E com relação à tecnologia propriamente dita, a gente hoje, né, tem vários exercícios que incorpora o VR, né? A gente acha importante, a gente está trabalhando arduamente para a inteligência artificial, porque imagina, né? Quando você faz os exercícios, a própria inteligência artificial pode identificar onde você está muito bem e como que a gente pode te dar um script para você avançar nos estudos em outros níveis, e também onde você não está indo tão bem, mas de forma muito cirúrgica, precisa, sniper, né? Então, como é que a gente consegue fazer um set de exercícios complementares para que você supere uma dificuldade que você tenha, mas de forma muito precisa? A gente precisa rapidamente evoluir na incorporação dessas tecnologias, porque essas tecnologias vão fornecer um material muito rico para os professores e para os alunos, e você, como ato contínuo, né, consegue aperfeiçoar muito esse processo de aprendizagem. Isso que a gente acredita aqui no SOLEP, a gente está trabalhando fortemente nisso desde 17 e 18. Esse é um tema que me agrada muito. Eu adoro assim, tecnologia, idiomas. Assim, eu tenho assim, o maior prazer de estudar outros idiomas, porque isso nos conecta às pessoas, nos conecta ao mundo, abre novas perspectivas. Eu acho isso assim fantástico. Eu super apoio, eu acho super bacana. Como o IBEF, né, é um instituto que atinge não só as mulheres, mas toda a comunidade de finanças. A gente tem um público jovem que nos seguem aí, dá umas dicas para eles, né, de como manter o inglês atualizado, de como evoluir. Eu acho que seria legal. E nesse quesito, Andréia, eu também sou bastante suspeito, né? Eu sou um apaixonado pelo IBEF, venho fazendo parte da diretoria Vogal já há alguns anos. É um ambiente muito rico de aprendizado, me ajudou muito na minha carreira profissional para evoluir, né? Ferramentas, você aprender, né, com seus pares, né, na época CFOs, para mim foi muito importante e culminou, né, do seu LEP tomar a decisão de ser um dos mantenedores do Instituto, o que nos orgulha e honra muito, e que também culminou com o convite de fazer parte da diretoria executiva. Então, aqui deste lado, tem um suspeito aqui muito grande, porque eu sou bastante apaixonado pelo Instituto e pelo que ele entrega e faz. Dando sugestões, né, e dando algumas dicas, alguns tips aí com relação à evolução dos estudos do inglês, acho que tem duas dicas muito relevantes e combinadas, tá? A primeira é: o aluno ele precisa tomar uma decisão importante de estudo. Isso vai demandar tempo e vai demandar muito foco e determinação, né, para que haja constância.
Então, vai ter que colocar na agenda dele que, olha, eu vou ter que estudar. Que é o que a gente fala para os nossos filhos, né? Você vai precisar estudar, vai precisar fazer lição de casa, vai precisar fazer isso. Então, tem que ser uma decisão consciente e uma consciência de que vai demandar tempo, esforço e recurso. E segundo, a decisão por uma instituição de ensino / metodologia pedagógica robusta, né? As pessoas têm que escolher, né, uma instituição que preze, né, pela alta qualidade do que faz, porque educar é um processo bastante complexo, demanda bastante investimento, né, em treinamento de professores, em desenvolvimento de metodologia pedagógica, em avanços tecnológicos importantes para a incorporação das ferramentas, né, como eu disse, né, para que você tenha um aprendizado melhor. Então, o aluno, essa pessoa, né, ele tem que procurar por uma instituição / metodologia pedagógica robusta para que isso seja uma decisão bastante importante para ele, e faça com que ele atinja o resultado almejado, que no nosso caso de ensino de idiomas é a fluência, né? É você aprender de vez, né? Como se fosse bicicleta. Depois pode ficar um pouquinho enferrujado, mas se é só você pedalar ali 1, 2 quarteirões, você já está tudo ok de novo. E como dicas complementares, você, de novo, né, estudar, fazer lição de casa, etc. Isso eu estou partindo do pressuposto que já está sendo feito, tá? Identificar algumas coisas que você gosta. Por quê? Para você adquirir a fluência, é importante que você tenha frequência e exposição. Então, quanto mais você se coloca em situações de praticar o idioma que você está buscando, e a gente aqui está falando de inglês, melhor para você. Então, tem gente que gosta de música, gasta ali 2, 3 vezes por semana, meia horinha, 1 horinha, traduzindo as músicas, né, cantando junto e etc. Não, eu gosto de filmes, então assista filmes, sem legenda, com legenda, sem legenda, e vai fazendo essa brincadeirazinha, né? E depois vai, pesquisa no dicionário, e vai incorporando o vocabulário e também como falar as palavras, as expressões. Eu gosto de games, vamos jogar games, aplicativos, então baixe aplicativos, cursos online, eles para complemento ou suplemento de estudos são relevantes, são importantes. Então vai muito do que cada um prefere. E aí eu acho que tem que ser uma decisão muito pessoal, né? O que eu gosto? O que vai me dar prazer fazer? Né? Não vai ser um ônus, né? E aí escolhe e vai perceber que dali 3, 6, 9 meses, quando olhar para trás, vai ver que teve uma evolução muito grande, porque esse avanço ele fez uma decisão pessoal de estudar e dedicar tempo e recurso, né, esforço para isso. Ele escolheu uma instituição de ensino de alta qualidade, super relevante. E terceiro, ele se colocou em ambientes de exposição à língua e frequência que lhe deu prazer. Então, isso vai ajudar muito nesse avanço da língua inglesa, mas isso vale para tudo, tá? E como você bem disse, né, Alexandre, é decisão, né? Decisão de querer aprender e saber que vai ter um tempo a ser investido, não só o tempo em sala de aula, né? Então, assim, o fora de aula, assim, é o melhor tempo, né? De você identificar coisas que você goste, para você conectar o idioma, e a exposição, né? Isso que você falou, sim, é bárbaro. Eu me recordo, assim, que eu fiz inglês por muitos anos e na empresa que eu trabalho hoje, na APTA, eu me recordo que quando eu entrei, eu tinha anos, assim, de aulas, de cursos de inglês, e daí o meu gestor, no momento, falou, pelo que eu olho aqui no seu currículo, você já tem, assim, uma boa base de inglês. Entra, vai falar, vai se comunicar, busca. Eu não vou fazer isso por você. E foi, assim, a melhor coisa que aconteceu para mim, porque a partir do momento que eu tive a oportunidade de me expor e de colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi, o inglês evoluiu, o espanhol evoluiu de uma forma, assim, dramática, assim. E por isso é um conselho também, a gente como executivos, né, que muitas vezes temos pessoas aí que estão dentro do nosso time, que nós estamos desenvolvendo, exponha, coloque, desafie, né? Assim, o segredo é não ter medo. Se você não tem medo, deslancha. Alexandre, ficaria aqui
mais um montão de horas conversando com você sobre isso, mas nós temos que terminar a nossa entrevista, e assim, eu quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho, né, desse momento que o Solep passou, e dizer que foi um prazer conhecê-lo. Poxa, eu que agradeço, André. Foi um bate-papo muito gostoso. Né, de novo, né, fico super à disposição do IBF Mulher e do IBF para o que vocês aí precisarem da gente aqui, do seu LEP ou de mim aqui. E foi um prazer enorme também te conhecer e muito sucesso aí na tua jornada, tanto na empresa quanto no IBF Mulher. Parabéns. Obrigada. O IBF Mulher encerra a entrevista de hoje e até a próxima.